venda na Amazon, tem versão e-book e versão impressa. A versão do Fundamentos da Computação Forense impressa só tem colorida. E aqui na versão do .NET, né, em Engenharia Reversa e Software Seguro, tem a impressão colorida e a impressão em preto e branco. Bom, vamos lá. Então, quem pode ser o perito? Pergunta que não quer calar aí para quem não é perito criminal, e creio que algumas pessoas que vão assistir vão participar do congresso e vão ver as videoaulas. Nem todos são peritos criminais, mas saibam que vão poder atuar sim como peritos junto à justiça. Então, o que faz um perito em computação forense e quando procurar um perito? Bem, quem pode ser perito? Perito é o profissional, no caso, que vai auxiliar o juiz, o advogado ou as partes em uma determinada lide. Então, nós temos alguns tipos de peritos. Temos o consultor, que normalmente é contratado por uma empresa para fazer investigação interna, e o seu parecer ou laudo, no caso, vai poder ser utilizado em um tribunal. Tem o perito judicial, ou também chamado de perito nomeado, que é aquele profissional que vai trabalhar diretamente em uma situação onde o juiz vai solicitar um especialista em determinado assunto para auxiliar na elucidação do caso. O assistente técnico também trabalha junto à justiça, mas ele é o profissional que representa as partes na perícia. E o perito criminal, que é o concursado, né? No meu caso, eu sou perito consultor, o perito judicial, o assistente técnico. Eu não sou concursado, então eu não sou perito criminal. É comum dizer que eu estou perito em situações onde eu sou nomeado ou requisitado para atuar. Também tem o perito ad hoc, que o perito ad hoc é o que vai ser chamado por um delegado, por exemplo. Então, naquele momento que ocorreu o crime, o delegado, na ausência de um perito oficial, ele pode nomear um especialista que ele conheça, que esteja disponível, para ser o seu perito naquele determinado momento. Esse é o perito ad hoc. Também me enquadro dentro desse perfil e estou disponível. Então, segundo o CPP, né, Código de Processo Penal, no artigo 158, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Ou seja, se há vestígios, é necessário você contratar ou contatar um perito para auxiliar. Isso é direito de todos. Para que você possa atuar, é indispensável que você já seja formado em uma área, né, que você já tenha muito conhecimento, porque é um trabalho bem minucioso, é um trabalho que exige muita dedicação, exige muito cuidado, e então não pode ser feito de qualquer maneira. Tem um ritual para seguir e a gente precisa estar preparado para isso. Bom, um pouco das ferramentas aí que eu vou apresentar ao longo do nosso mini curso. Então eu coloquei em ordem do que eu fui conhecendo na minha carreira. Lá por volta de 2008, mais ou menos, quando eu iniciei, eu conheci o Kane, que é essa primeira que está aparecendo aí. Ela é uma ferramenta que eu conheci quando eu fui ler sobre o Autopsy. E daí eu descobri que tinha essa distribuição no blog que eu li e tinha o Autopsy então instalado nela. O Kane ele possui diversas ferramentas, inúmeras, é um Linux baseado em Ubuntu. Na época que eu comecei a estudá-lo, o Autopsy somente era via o navegador, ou seja, ele era só pelo browser. Junto com o Kane, acabei conhecendo o WinUFO, que também era distribuído pelo Kane. Então, quando você fazia o download da ISO, você fosse instalá-lo num USB, por exemplo, ao abrir o dispositivo,
você podia ver que lá dentro ia ter a pastinha com o WinUFO. Também era possível baixar separadamente, só o WinUFO, e você podia colocá-lo num USB, por exemplo. Não é uma imagem bootável, é só uma aplicação que não necessita de instalação. Era só copiar e colar para a pasta que você quiser. Muitas das ferramentas que estão dentro do WinUFO são da Nearsoft. A Nearsoft distribui há muitos anos também diversas ferramentas forenses que são muito boas, suprem muitas necessidades que a gente tem hoje. Roda em Windows, assim como o WinUFO também roda em Windows. Tanto o Nearsoft como o WinUFO, apesar de o WinUFO possuir as ferramentas da Nearsoft, eles são muito usados para coleta live, por exemplo, uma coleta que você vai ter que fazer com o computador ligado. Você chegou no local, o computador está ligado, você usa as ferramentas para fazer a coleta. O Sleuth Kit também está dentro do Kane e é a base do Autopsy. O Sleuth Kit, por exemplo, ele tem todas as ferramentas por linha de comando. Roda em Windows, em Linux, perdão, e está presente aí no Kali Linux, no Kane, no Sift, em todas as ferramentas, todas as distribuições, no caso, que possuem ferramentas forenses, você vai encontrar o Sleuth Kit. O Autopsy, como eu vinha falando, ele primeiramente, pelo que eu li nas minhas pesquisas lá ainda em 2008, ele era usado pela polícia dos Estados Unidos, pela CIA, né, era a propaganda que tinha, e foi isso que despertou muito minha curiosidade. O Autopsy, embora tenha iniciado via browser a sua distribuição e dentro do Kane, você também podia fazer a sua instalação em outras distribuições, mas ele usa como base para fazer seu processamento automático lá, o Sleuth Kit. Aí, na sequência, depois de algum tempo, acabei conhecendo o Sift, que também é uma ferramenta muito parecida, é uma distribuição, perdão, muito parecida com o Kane, que possui diversas outras ferramentas. Na sequência, eu conheci o Paladin, que é uma distribuição que possui o Autopsy e o Sleuth Kit, possui todas as outras ferramentas, assim como as outras distribuições, mas ele tem uma toolbox, uma barra de ferramentas lá, uma caixa de ferramentas no caso, que é muito interessante, que ele permite que você faça uma coleta forense muito mais segura e muito mais rápido, porque você não precisa ficar decorando linha de comando para fazer a coleta. Ele já faz o bloqueio de escrita e você consegue fazer uma boa coleta com segurança. Ele tem log de coleta, ele gera hash, ele faz tudo o que precisa. E mais ou menos aí em 2017 eu acabei conhecendo o iPad. O iPad é uma ferramenta desenvolvida aí pela Polícia Federal para utilizar no caso da Lava Jato. Como uma dos grandes problemas que nós temos hoje, os grandes desafios na computação forense ou na forense digital como um todo, um dos grandes problemas é o volume de dados. Então a Polícia Federal resolveu desenvolver essa ferramenta para poder trabalhar com diversos dispositivos, diversas evidências, ao mesmo tempo, de forma mais rápida. Usa também, pelo que se pode ver na análise da ferramenta, boa parte das ferramentas que estão dentro do próprio Autopsy para fazer a indexação das evidências. Bem, aí como eu já havia falado, então o Autopsy, primeira versão web, temos a versão agora para o Windows, é uma versão de interface gráfica. Nesse ano também saiu a primeira versão do Autopsy de interface gráfica
para distribuições Linux. Eu havia feito até um script há alguns meses, no final de 2017 mais ou menos, que permitia que você fizesse a instalação do Autopsy com a interface gráfica em qualquer distribuição Linux. Aí postei lá no fórum do Sr. Brian Carrier, que é o principal desenvolvedor, né, o pai então do Autopsy. E na sequência eles acabaram desenvolvendo então a ferramenta para se tornar multiplataforma de verdade com interface gráfica. Ela já é desenvolvida em Java, então não teria por que não disponibilizar os mesmos recursos em ambos os sistemas operacionais. O Autopsy ele é muito interessante também pelo fato de suportar diversos plugins que vão facilitar a nossa vida no decorrer das análises, da indexação das evidências. Então eu acabei deixando aqui uma URL onde tem um autor aqui fez vários plugins em Python. São plugins bem interessantes e nós vamos dar uma olhada mais a fundo na sequência. O iPad, então, conforme dito, foi desenvolvido pela Polícia Federal para suprir o problema de grandes volumes de dados e a sua velocidade no tratamento da indexação das evidências. O iPad ele foi bem surpreendente. Confesso que quando eu testei a primeira vez eu achei que tivesse dado algo errado na minha indexação, porque ele acabou sendo pelo menos umas 8 vezes mais rápido do que o próprio Autopsy na indexação de um mesmo HD que eu usei para fazer teste. É uma ferramenta muito boa, muito rápida e é leve para se trabalhar, é muito bacana. Também desenvolvida em Java e é multiplataforma. Uma das funcionalidades bem interessantes que já tem no iPad, por exemplo, é o OCR, né? Que é o reconhecimento, ele faz um reconhecimento de textos em imagens e PDF, né? Desde que não tendo muito texto, ele acaba conseguindo fazer esse reconhecimento. Então, quando você precisa pesquisar por palavras-chave, por exemplo, você pode colocar sua palavra-chave e ele vai inclusive fazer a pesquisa em todos os artefatos, inclusive nas imagens e PDFs. É muito bacana. Bem, quando se trata de forense computacional ou forense digital, até o interessante é primeiro esclarecer as diferenças entre forense digital e forense computacional, que é o seguinte: a forense digital, por si só, ela é uma área muito ampla, que ela aborda forense computacional, forense em dispositivos móveis, forense em redes, forense em mídias como imagens, vídeos, áudios. Então, ela é muito ampla. Dificilmente você vai encontrar um especialista que vá ser assim fera em todas essas disciplinas, no caso. É muito mais comum você procurar na internet e você encontrar especialistas em forense computacional, até porque há alguns anos atrás nós bem podemos lembrar que poucos dispositivos móveis a gente encontrava, né? Não tínhamos smartphones, não tínhamos drones, não tínhamos muita coisa que a gente vê hoje, uma geladeira conectada, uma cafeteira. Então foi criando essa diversidade por conta disso. Então cada pessoa ia se especializando muito mais em determinada área. Assim como áudio e vídeo, por exemplo, são áreas, é uma área bem difícil de se trabalhar. Ela exige muito conhecimento e tem que ter muita bagagem específica nesse assunto. E assim como a forense computacional, você tem que entender muito bem de sistemas operacionais. Então também tem a questão de você ter alguém muito especialista em Windows e não conhecer ou não querer trabalhar com o Linux.
e vice-versa, você vai encontrar alguém que trabalha muito bem com Linux para fazer a análise, né, vai trabalhar numa evidência baseada em Linux e não vai trabalhar com Windows. Hoje em dia está ficando um pouco mais comum você encontrar pessoas que estão buscando conhecimento em diversas áreas, porque é inevitável, você não consegue mais trabalhar somente com um tipo de evidência. Mas a regra para se trabalhar continua sendo a mesma, seguindo esses 4 passos aqui, né, que nós temos a coleta, o exame, a análise e os resultados obtidos. Então, seguindo esse ciclo de vida, você vai fazer uma boa coleta, uma boa análise, você vai fazer um bom trabalho em cima da sua evidência. E é indispensável que se siga regras, se siga as ISOs que nós temos hoje em dia. Então tem que ler muito, principalmente a questão do direito também, é uma coisa que implica muito, porque nem tudo você pode fazer, e porque você vai trabalhar em cima de uma linha muito tênue. Você pode estar cometendo um crime achando que está tudo bem, quando na verdade não pode. Um dos exemplos é: você é parado numa blitz e o policial te solicita o smartphone. Ele quer olhar o seu smartphone, ele te solicita a senha e você tem que entregar para o policial, por exemplo. Não pode, isso é contra a lei. Então, embora ache-se que está fazendo algo que não tem problema, na verdade tem problema sim. Bom, na coleta aqui, o que a gente precisa tomar cuidado? Então, isolar a área, coletar as evidências, garantir a integridade, identificar equipamentos, embalar evidências, etiquetar evidências e cadeia de custódia. Tudo que for feito na fase de coleta, na verdade em todas as fases, tem que se documentar tudo. A parte da coleta é uma das partes que mais costuma dar erro, e na hora de uma contestação lá por um assistente técnico, no caso de uma perícia judicial, todos esses passos eles são muito bem analisados pelo assistente técnico, quando ele tem conhecimento, é claro. Mas na coleta você consegue anular a prova, você consegue invalidar essa prova. Então, se você fizer uma coleta errada, se você for no ambiente coletar um HD, por exemplo, e você ligar a máquina, você já vai estar contaminando a sua evidência. Ou seja, já é passível de contestação. A menos, é claro, que você tenha um bom motivo para fazer determinadas coisas, mas esses bons motivos eles devem estar documentados e devem ser assim com muito cuidado feito qualquer tipo de operação fora da curva, que a gente diz, né? Garantir integridade é o momento onde você vai gerar a hash das suas mídias, né? E essa hash ela vai ter que bater em todos os momentos da análise. Ou, por exemplo, você está atuando e um outro perito vai estar trabalhando junto com você. Esse mesmo perito tem que possuir a mesma evidência. No momento que ele coletar a evidência, ele vai gerar uma nova hash para saber se a integridade daquela mídia que você entregou para ele não está comprometida. Então a sua hash e a hash que o outro perito vai gerar tem que ser igual. Se der diferença, é sinal que foi comprometido. Um ponto importante também é: quando você faz a coleta, nunca tenha um único arquivo de imagem, né? Procure manter sempre 2 ou até 3. Se você tem um backup, você não tem basicamente nada. Etiquetar as evidências, embalar as evidências, então deixar tudo bem identificado, tudo bem protegido contra fatores externos. A parte do exame, então: identificar, extrair, filtrar, documentar. Veja que o documentar segue também.
Na parte da análise, identificar pessoas, correlacionar locais, correlacionar pessoas e locais. Essa parte da análise é a parte que você faz junto com a investigação, né? Você vai fazer um relacionamento de tudo que você obteve no exame. Né? Você vai, no exame, por exemplo, você vai fazer um data carving, que data carving é o que vem a ser. Você vai recuperar informações que podem ter sido perdidas, que foram arquivos que foram deletados e você precisa recuperar. Na análise, você pega todos os dados que você coletou e começa a correlacionar com o caso que você está trabalhando. E nos resultados obtidos, então, fazer o laudo e anexar as evidências, né, e os demais documentos. Bem, como eu vinha tratando, a coleta de equipamento, ela pode ter, a coleta no caso, ela pode se dar em dois momentos, né? Com o equipamento ligado ou com o equipamento desligado. Se você tiver indo fazer coleta, uma das coisas que se recomenda é que você já vá com um HD, ou na verdade que você vá com uma mídia de destino para que tenha capacidade suficiente para você armazenar tudo aquilo que você encontra. Essa mídia de destino, ela não pode conter nenhum tipo de contaminação, ou seja, você vai ter que fazer um wipe, né, uma sanitização dessa mídia, e é importante que você já faça em laboratório antes de sair, porque fazer no local pode ser que demore um pouco. Esse tipo de trabalho, ele tende a zerar toda a sua mídia de destino, né, para não ficar nenhum ponto e vírgula lá dentro, nenhum bit que não seja nenhum bit indesejado, né, que não vai poder ser usado na sua análise ou que de fato vai contaminar sua evidência. Você estando então em campo e encontrar um equipamento ligado, você precisa tomar cuidado para fazer a coleta por ordem de volatilidade. Ou seja, os arquivos que a evidência que você sabe que pode ser apagada no momento que você desligar o computador, você tem que coletá-la primeiro. Por quê? Você vai chegar no local, pode ser que lá tenha um HD criptografado ou qualquer outro tipo de sistema que você saiba que você vai ter que analisar, que precise de uma senha, e essas senhas costumam estar na memória, né? E a memória RAM, é um tipo de evidência que no caso ela é volátil, a partir do momento que ela perdeu a energia, né, que não tem mais energia elétrica passando por ela, esses dados vão ser perdidos, eles vão ser zerados. Então é muito importante que faça essa coleta por primeiro. Um ponto importante é olhar e checar se a máquina, ou o smartphone, ou o dispositivo que for, vai ter um antivírus. Se tiver antivírus, recomenda-se desativar o antivírus. Por quê? Se, por exemplo, você estiver usando o WinUFO, estiver usando algumas ferramentas da Nearsoft, ou estiver usando o FTK Imager, o FTK Imager até não dá problema. Mas se você estiver plugando alguma dessas ferramentas, o WinUFO, por exemplo, ele possui diversas ferramentas lá dentro para recuperação de senhas. Então você pode recuperar a senha diretamente do browser, você pode, seja o Chrome, o Firefox, Internet Explorer, você pode recuperar senhas de e-mails, né, Outlook. E esses antivírus, eles costumam bloquear essas ferramentas porque eles entendem como uma operação suspeita. E no caso você vai acabar perdendo o seu tempo, o seu trabalho, se não desativar o antivírus. Você vai ligar o seu pendrive lá no USB e rapidamente o antivírus vai acabar deletando a sua ferramenta. E fora que isso acaba gerando uma contaminação na sua prova. No caso aí, como eu já havia comentado, se seguirmos a ordem de volatilidade, por exemplo, temos que cuidar das conexões de rede, a memória RAM. E para a memória a gente pode
usar para fazer a coleta, né, para gerar uma imagem ou fazer o que nós chamamos de dump de memória, o FTK Imager. O FTK Imager, ele é um produto gratuito também, né? Ele tem rodado uma ferramenta de linha de comando, até onde eu lembro, para o Linux, e temos a ferramenta de interface gráfica para o Windows. Então você pode colocar dentro de um pendrive e levar lá e fazer a coleta. O FTK Imager também pode ser usado para coletar discos inteiros, para fazer imagens de USBs, né, de pendrives, de qualquer outro tipo de mídia, mas nesse caso de equipamento ligado, a gente pode usar ele para fazer a dump da memória. No caso, citando o equipamento ligado, a gente está pensando, eu estou pensando no caso em computadores, né, computadores pessoais, notebooks, desktops, enfim. Mas no caso de smartphones, a gente vai ver um pouco mais à frente, é mais comum que a gente faça a coleta com ele ligado, porque a gente acaba tendo dificuldades de remover a mídia para fazer a sua coleta, porque não tem HD em um smartphone. Se tiver um cartão de memória, pode ser extraído, pode ser coletado. Mas o recomendável é que você faça com todo o seu aparato, com todos os seus artefatos ali dentro do dispositivo. Para coleta com o equipamento desligado, acaba sendo um pouco mais fácil. Por quê? Se você chega em um gabinete, por exemplo, você vai pegar, vai poder abrir ele, tirar o HD e fazer a cópia. Na sua estação forense, você pode levar um notebook e fazer a cópia diretamente lá. Ou você pode ainda usar um CD bootável ou um USB, no caso um pendrive, né? Fazendo boot com alguma distribuição para coleta. Pode ser qualquer Linux, você pode usar o comando DD do Linux para fazer uma imagem, né, uma cópia bit a bit, que a gente chama. Ou no caso, o que eu havia comentado, usar o Paladin Toolbox, que facilita muito a nossa vida. Por quê? No momento que você pega um dispositivo para fazer uma coleta e você, se por exemplo você pegar um HD e ligar como um HD externo no seu dispositivo, no seu notebook, você pode contaminar a prova também, devido ao fato de que você precisa fazer um bloqueio de escrita, ou seja, ao momento que você ligar ele, seja como um HD externo lá via USB no seu notebook, não pode de forma alguma gerar nenhuma interferência, nem ser gravado nenhum bit dentro daquele dispositivo que você pegou, né? Dentro daquela prova. Você vai contaminar a prova e aí você pode acabar perdendo tempo e estragando seu trabalho. Então o Paladin Toolbox eu acho uma ferramenta muito boa, porque você vai gerar uma mídia de boot, vai colocar no seu notebook, por exemplo, e ele já vai cuidar disso tudo para você. Você vai fazer o boot, ele vai bloquear para escrita toda e qualquer mídia que você anexar a ele. Então não tem perigo de você contaminar sua prova. Fora que o Toolbox do Paladin, já como havia dito, ele já gera a hash, você consegue inclusive fazer o wipe da sua mídia de destino. Eu uso muito para isso. Então a sua mídia de destino você pluga ali e faz o wipe direto pelo Toolbox do Paladin. Ele é rápido e ele usa um comando, né, que é muito usado no Linux. Antes mesmo de usar o próprio Paladin, eu costumava usar ele, que era o DC3DD, que é uma versão do DD, né, do comando DD do Linux. É uma versão mais parruda, digamos assim, né, ela tem mais recursos. Então o Paladin automatiza essa tarefa para nós e economiza o tempo de ficar aprendendo comandos, decorando comandos, com
você basta simplesmente plugar ali e ter a interface com interface gráfica tudo bonitinho. Fora que o Paladin também, se você precisar fazer uma análise em campo, né, você pode usar o Toolbox para fazer pesquisas dentro de HDs, né, por palavra-chave. E é muito rápido, ele funciona muito bem. Então, se é algo que você precisa, naquele exato momento que você está lá, entregar alguma autoridade, alguma evidência de forma mais rápida, você pode usar ele para começar o seu trabalho e fazendo o que for necessário. Ainda tem recursos interessantes do Paladin que, por exemplo, são serviços de conexão remota, né, que você pode fazer uma conexão via Wi-Fi para, inclusive, transferir a sua evidência. Você pode colocar a mídia de boot no equipamento que você quiser, no que você precisar, e transferir para outro dispositivo, né? Nós já temos HDs externos, por exemplo, que tem Wi-Fi, né? Conexão de rede. Você pode levar um roteador pequeno, ou se tiver conexão direta, você simplesmente pode fazer dessa forma, né? Pode copiar de um lado para outro por Wi-Fi, né? Ou por rede, o cabo cabeado, no caso. Então, dos passos que a gente precisa seguir, os passos importantes, como dito, documentar sempre, né? Documentar tudo, não deixar nada passar, para não ter problemas de contestação. Hoje em dia fica até mais fácil você tirar fotografias, mas sempre foi recomendado que você tire fotografias. Tire fotografia de todo o ambiente que você vai estar, assim como em outras áreas da perícia, né? Não só computação forense ou forense digital, mas é importante que você sempre tire fotografias para ter o real estado do ambiente, para que você consiga também reproduzir isso em laboratório. Por mais que nossas evidências aqui sejam digitais, em determinados momentos pode ser necessário, sim, que tenha que se reproduzir o ambiente real, né? O ambiente conforme ele foi encontrado. E, inclusive, para que, se for isolada a área, você tenha certeza, né, que não foi modificado nada depois que você coletou o que precisava. Fazer aqui, como está escrito, o esboço das conexões existentes, no caso, conexões, ou seja, tudo que está ligado nele, né? Cabos, de qualquer tipo de teclado, mouse, enfim, se ele estiver ligado, fazer a coleta em ordem de volatilidade, conforme dito. Como você vai fazer a coleta também, usando o software, você pode gerar logs dessa coleta. Você pode fotografar também, é interessante fotografar, mesmo você tendo log, embalar, etiquetar. No transporte das evidências também tem que tomar muito cuidado, né? Afinal é o seu material de prova, né? O seu material probatório. Você não quer correr o risco de estragar ou de contaminar ou de perder qualquer que seja a sua prova. E manter cópia de todas as imagens obtidas, né? Então, se você tem, por exemplo, que coletar um HD, não vá simplesmente no local, pegue o HD e vá embora. Lá no local mesmo, pegue seu notebook, faça uma imagem, faça outra imagem. Se mesmo assim não tiver como você fazer isso no local, tudo bem, mas no momento que chegar no laboratório, faça cópias, né? Gere imagens daquele seu artefato, né? E faça pelo menos 2. Algumas das outras ferramentas gratuitas aqui que eu costumo trabalhar, e dentro da forense digital, conforme eu havia falado, nós temos diversas áreas, e aqui eu deixei mais separado a ferramenta por sua área. Por exemplo, na hora que você fez o dump da memória, como que você vai analisar a memória, né? Hoje o Autopsy ele tem um plugin que permite você anexar o Volatility. O Volatility, para quem já conhece, vai saber que é uma ferramenta de linha de comando que você tem
a possibilidade de possuir muitos artefatos ali dentro do seu dump de memória. É, sem dúvida, a ferramenta mais utilizada no caso para fazer análise em dump de memória. O Autopsy, como eu ia dizendo, ele já possui agora um plugin que permite que você anexe o Volatility e você possa fazer isso de uma forma mais agradável para os olhos e gerar um relatório pelo Autopsy mesmo. Tem o ImageJ, né, o ImageJ aqui, como preferirem, que ele é muito interessante para fazer análise de imagens, né? Você consegue trabalhar com ela, distorcer as imagens, consegue movimentá-la a ponto de identificar diversos pontos na sua evidência que são bem interessantes. Para redes, a gente tem o Wireshark e o Xplico, né, o Xplico, como alguns falam. O Wireshark ele já é muito utilizado na segurança da informação, a análise de redes em si, para saber se os pacotes estão trafegando de forma correta e tudo mais. Se você gerencia uma rede, você usa essa ferramenta para saber se está tudo ok, né? O tráfego está legal. No entanto, ele também é usado para fazer análise dos pacotes, né? Em si, ele já é usado para fazer análise de pacotes, mas dentro da forense, né, da forense, network forense, ele é uma ferramenta que vai te facilitar muito. E o Xplico, então, ele é vamos dizer assim, um Wireshark mais turbinado, porque ele já separa diversas informações para você. Ele já separa conexões, você vai fazer um dump, né? Assim como você faz o dump da memória, você faz um dump da rede também. Então ele vai fazer uma análise em cima daquele pacote que você coletou e já vai te separando, vai separando imagens, vídeos, enfim, você vai ter uma visão mais detalhada de uma forma mais fácil, digamos assim. Para áudio, temos o Audacity. Eu conheci ele para Linux, nunca usei no Windows. Para ser bem sincero, nem pesquisei para saber se ele roda no Windows, mas eu creio que sim. E temos o Video Cleaner também, que é para vídeo. O Video Cleaner, ele é muito legal mesmo. O Video Cleaner, ele consegue, como o seu próprio nome diz, né, um limpador de vídeo. Assim, você pega um vídeo que está muito escuro, por exemplo, você não enxerga nada, sei lá, tá a tela praticamente preta. Você consegue ir clareando, você consegue ir tratando esse vídeo até o ponto que fique visível, até o ponto que você consiga identificar alguma coisa naquela imagem. Então você fazendo um trabalho aí com o Video Cleaner, com o Audacity. O Audacity você consegue analisar o espectro das ondas, né, do seu áudio, as frequências ali que estão passando. Ele é muito útil também para outras coisas como produção de áudio, né, para quem canta, para quem produz alguma coisa voltada para áudio. Mas você fazendo um trabalho com o Video Cleaner, o Audacity e o ImageJ, você consegue ter um resultado bem bacana. Você consegue fazer uma boa análise e ter um trabalho digno, né, de palmas, né? Então, vamos lá. Com base nessas ferramentas aí, a gente já consegue trabalhar legal. A gente consegue resolver, vamos dizer, 90% dos casos que a gente tem hoje, né? Você não ficará na mão. Então, para dar continuidade aqui, a gente já vai partir para olhar alguns exemplos com o Autopsy, com o iPad. Para quem é da perícia judicial, por exemplo, ou quem não é ainda aí que está querendo entrar, vai num determinado momento se deparar com algo chamado quesitos, né? Você vai receber do juiz lá, quando você for nomeado, vai ter lá uma frase bem legal, né, com um início de frase bem bacana, eu gosto muito, que é o informe o senhor perito, ou
queira o senhor perito, justifique o senhor perito e assim por diante. Os quesitos, então, são as perguntas, né, que você vai ter que responder para o juiz na lide. No caso, assim, quando você ganha um trabalho assim e você tem que responder quesitos, atenha-se somente aquilo que lhe foi solicitado. Não invente coisas, não coloque o que não te pediu. Se você, por acaso você estiver atendendo um caso e, sei lá, você foi lhe pedido que você identifique se foi criptografado alguma coisa, se foi tentado algum método antiforense, né, ou esteganografia, ou coisa do gênero. Aí você está lá fazendo análise na evidência e você identifica que então o suspeito tem lá arquivos de pornografia infanto-juvenil, né? O que você vai fazer? Você vai colocar no laudo, você vai dizer, olha, encontrei aqui e vai piorar a situação? Não, você não vai fazer. E o que você faz numa situação dessas é que você não pode esconder nenhum tipo de evidência. Então, primeiro, faça o seu laudo bonitinho. Se você for assistente técnico, você vai fazer um parecer técnico, né? Apesar de que o assistente técnico vai estar defendendo a sua parte, né? No caso, você vai estar defendendo o acusador e o acusado, né? Cada um poderá ter o seu, ou vai ficar só o perito do juiz. Mas de todas as formas, ao encontrar algo do gênero, né, atenha-se a escrever, a responder aquilo que foi solicitado. Se por acaso identificado mais algum tipo de crime, pode sim ser reportado, mas aí não dentro do mesmo documento. Você, né, de outra forma, você elabora outro documento, você informa o caso às autoridades competentes para que seja iniciada uma nova um novo trabalho, né, uma nova investigação, se for necessário, em cima daquilo que você encontrou extra. Mas não coloque o que não foi solicitado para você. Então vamos lá. Para brincar um pouco aqui, nós vamos usar o autópsia primeiro para tentar identificar alguns quesitos aqui. Eu simulei. Na verdade, esses quesitos aqui, eles são baseados em um material que eu vou deixar até anexado depois no PDF, nos nossos slides aqui, e vocês podem vir a estudar sozinhos depois. Então, deixa eu abrir aqui. Vamos conectar na minha estação forense. Logo logo vocês vão estar vendo aí o meu desktop. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Já deve ter aparecido um monte de telinhas aqui. E vamos ao autópsia. Dá uma tela cheia. Então, abrindo aqui o autópsia, ele já está na versão 4.9.0. Aqui vamos abrir um caso recente, né? Eu tenho até outros casos aqui que eu trabalhei já nessa ferramenta. Nós vamos abrir esse aqui de vazamento de dados, né? Então, aqui eu já processei esse HD e para coletar já para poder fazer uma análise mais direta. Mas antes de tudo nós vamos fazer uma coisa interessante aqui, que é dar uma olhada na sua estrutura.
Então aqui a gente pode ver, no caso, esse aqui é o HD. Final.dd aqui pode ter sido, na verdade, a extensão do arquivo você coloca o que você quiser, mas pelo que consta lá no site, né, onde tem esse exemplo, foi usado realmente o programa DD, né, o comando DD lá do Linux para gerar essa imagem. Foi gerada uma imagem bit a bit, né, ou seja, é uma cópia fiel do HD. E aqui a gente pode dar uma olhadinha na estrutura dele aqui, né, os volumes, né, que ele gera, a estrutura padrão de HD, né, o boot e a partição em si aqui que a gente costuma ter, né, para a gente trabalhar. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos dar uma olhadinha aqui nos módulos, tá? Enquanto ele carrega aqui, esses módulos eles são aqueles módulos que você pode adicionar que são em Python, ou tem módulos que são compilados em Java, e são vários. Então aqui pode ver que o padrão normalmente tem mais ou menos até essa linha aqui do Object Detection. Não tem muito mais do que isso. Mas eu já consegui importar aqui diversas ferramentas, diversos plugins aqui que facilitam bastante a vida. Aqui para quem trabalha com análise de malware, por exemplo, tem o Cuco, né, que ele cria uma sandbox para você analisar os seus artefatos. Deixa eu ver aqui. Aqui tem o Volatility, conforme eu falei. Aqui eu não configurei ainda, porque eu não precisei trabalhar com análise de memória nessa versão aqui. Mas no caso você vai instalar o Volatility na sua máquina e vai apontar aqui, né? Ou no caso aqui, acho que se não me engano, você põe o caminho do executável e ele já vai funcionar para você. Aqui temos, por exemplo, um plugin que trata especificamente de análise no Skype, Google Drive, né? Se você estiver usando um Mac, ou se você estiver trabalhando em cima de uma evidência no Mac, você pode tratar por aqui. Então tem muita coisa interessante, né? Aqui da Amazon, deve ser para cloud computing, né? Com computação em nuvem. E por aí vai, tem muita coisa interessante. Uma coisa bem legal que tá surgindo agora no Autopsy é o fato de você poder trabalhar com Android. Você poder trabalhar analisando o seu dispositivo Android, né? No caso, a sua evidência baseada no Android. E tá muito bacana mesmo, tá bem legal. Deixa eu ver se eu acho por aqui. Vamos ver. Android Analyzer aqui, né? Ó, muito interessante. Bom, aqui nessa parte de conteúdo extraído, bom, vocês vão ver que eu sou muito fã dessa ferramenta, eu já uso há muito tempo. Ela economiza muito trabalho. Então aqui o conteúdo extraído, né? Os devices, né, os dispositivos que forem identificados, ou seja, aqui o caso que é tratado é simulado como se um funcionário da empresa ele tivesse copiado informações e passado ao concorrente, né? Então aqui ele tem, por exemplo, se a gente analisar, se a gente observar aqui, os dispositivos que ele adicionou, né, que ele anexou ao computador. Nesse caso aqui são pendrives, né? Aqui a gente tem diversos detalhes, a gente tem as strings, assim como no Linux você usa o comando string para procurar
determinados strings, você pode fazer por aqui. Aqui tem a hora de modificação, né, acesso, né, enfim, tem tudo que você precisa aqui. Todos os detalhes, os atributos da sua evidência. Aqui tem outro ponto legal, por exemplo, o EXIF são as imagens que contêm os metadatas que muitas vezes você pode identificar até a coordenada GPS dela. Aqui você vai identificar, por exemplo, o dispositivo que foi usado. Aqui nós temos um Kodak, estima-se que seja uma máquina digital da Kodak, né, o Kodak digital aqui, com o modelo DC260, foi o que ele identificou. Claro, você pode identificar isso também manualmente, existem outras ferramentas que você pode utilizar, mas aqui o Autopsy ele já resolve isso para você. Ele já vai fazer muito bem o seu trabalho. Podemos identificar os suspeitos de arquivos encriptados. Ele pode ser, às vezes é um arquivo compactado que ele não identificou direito, e então também tem que tomar alguns cuidados, porque pode sim gerar algum tipo de falso positivo, mas vai estar ali separadinho, é só você, como perito, né? O nome perito remete a especialista, então você especialista, você identifica, né, o que é. Né, tipos de extensão não conhecidas, programas instalados. Aqui dá uma lista enorme de programas instalados, o Office, enfim, tá tudo aí. Aqui mais detalhes, né? Se pegarmos pelas strings, tem muita coisa. Tem o hexadecimal, Outlook, então provavelmente aqui o pacote Office inteiro está instalado. Então o Google Drive aqui, então se você quer saber se ele está jogando para a nuvem alguma coisa, você sabe que Google Drive, por exemplo, é algo que instalado no computador, automaticamente você vai fazer o backup desses arquivos e vai colocar eles na plataforma do Google, ou seja, fora daquele ambiente onde você está. Aqui mais logs que são gerados pelo sistema, ele identifica para você também. Isso aqui é uma extensão até que saiu esse ano, não faz muito tempo. Tem até um prêmio para quem desenvolve plugins pro Autopsy. E essa pessoa desenvolveu esse plugin para participar desse concurso, né? E é um plugin bem legal. Eu não fiz muito uso ainda, mas aqui ele processou bacana, né, um número de evidências aqui bem interessante. Bom, primeiramente, né, toda vez que você pega um dispositivo aí, uma imagem para iniciar a sua análise, a primeira coisa que você faz é a informação do sistema operacional, né? Aqui ele já deixa separado. Então aqui a gente já sabe que o sistema, o nome que foi dado ao computador aqui, por exemplo, é o Informante PC, né? O computador do informante aqui. Aqui vindo um pouco mais para o lado, aqui o software que foi instalado, né? O sistema operacional. Vamos aumentar aqui. Já pode ver, né? Windows 7, o Ultimate Service Pack 1, a data que ele foi instalado, né? Diretório padrão, o dono, no caso o usuário principal, o informant, que no caso já sugestivo, né? O informante. Mas primeiramente você vai fazer isso, você vai tratar de descobrir quais são essas informações e já vai colocando no seu laudo, né? Já vai documentando bonitinho. Na sequência você pega ali
os usuários que estão usando. Então no Windows ele tem todos os tipos de usuário, né? Você cria qualquer coisa no servidor no servidor web dele, por exemplo, no IIS, ele gera, cada pool que você cria, ele gera um usuário novo. E aqui nós temos todos os usuários, né, que ele foi criando. Então aqui o admin 11, o informante, né, no caso que a gente viu antes, o user ID e por aí vai, né? System Profile, Local Service. Então são vários dados para ir guardando e analisando com calma, com muita calma. Aqui você pode seguir a relação aqui, né, vendo a hora da instalação do sistema operacional e vendo aí quando foi criado o usuário, por exemplo. Pode fazer uma relação desse tipo. Pode ter sido criado esse usuário aqui em maio, por exemplo, e esse aqui ter sido criado 4 ou 5 meses depois. Né? Então depende muito do caso que você trabalha, essas informações elas podem ser interessantes. Os documentos recentes. Os documentos recentes eles são indispensáveis na análise porque eles mostram quais foram os últimos passos que o suspeito deu, né, os últimos passos digitais da pessoa naquele determinado dispositivo. E aqui a gente pode ver, né, tudo que ele fez. Inclusive aqui, se a gente pegar como o nome diz aqui, o projeto secreto, né, o decisão aqui de preço, né, podemos ver que ele tinha acesso a um diretório remoto aqui, pelo IP, num drive seguro. Aí ele acessou aqui, né, possivelmente indevidamente, para poder copiar e passar à frente. Aqui novamente, onde ele tinha armazenado, né, que era o desktop, que está o caminho. E por aí vai. Aqui um drive externo, no caso, pode ser provavelmente um pendrive, que está aqui registrado que esse projeto secreto estava dentro desse pendrive aqui, né? Possivelmente o pendrive. Aqui são os drives que o Windows registra, né? Possivelmente CD, está aqui, CD drive, projeto final e assim vai indo. A gente vai identificando o caminho seguindo a evidência. Vamos ordenar aqui bonitinho. Então, da primeira ação dele aqui até chegar na última, né? Então a gente tem todo o caminho aqui para percorrer, para documentar e provar, né, que realmente ele fez alguma coisa. Shellbags. Também tem informações bem interessantes na Shellbag. NT-User-Data, perdão. Então aqui a gente tem o que conseguiu encontrar, né? Basicamente é provável que seja mais ou menos com relação ao que foi acessado via rede, né? Muito provavelmente. Agora a parte interessante, né? Temos o Web Bookmarks, cookies, downloads, history e as pesquisas. A parte assim legal. Então, seguindo a sequência de coisas importantes a serem pesquisadas, dependendo do caso, é claro. Aqui a gente tem o histórico da navegação web da pessoa, né? Então, as URLs que ele acessou, né, ou uma URL que foi direcionada em determinado momento, com tudo que ele foi pesquisando. Então, o título, a gente pode ver aqui o título, é a URL de referência, e por aí vai. Vamos ver se tem alguma coisa legal aqui.
como criar um e-mail no Outlook. Então a gente já aqui, como criar um e-mail no Outlook, né, como fazer a configuração do e-mail no Outlook, já nos remete a entender que ele tem um Outlook, por exemplo, 2010 ou 2013, né? Então, uma dessas versões a gente já pode pensar em identificar, então, para saber o que ele enviou de e-mails, né? Então, aqui é o histórico da internet. Então, se você está fazendo uma análise forense, provavelmente você vai receber lá um pedido para olhar em determinada data, né? Data hora que supostamente ocorreu, e a partir daquele momento você vai começando a correlacionar. Aqui caímos no como vazar um segredo. Então percebe-se que a intenção era fazer alguma coisa. Casos de vazamento aqui, de informação, o roubo de identidade de propriedade intelectual. Então percebe-se sim a intenção de fazer alguma coisa. Isso tudo é trabalho que tem que ser analisado e a gente não pode deixar passar. Aqui o legal também, ó, técnicas antiforense. Então possivelmente foi feito download de alguma coisa, foi instalado algum tipo de programa antiforense, né? E por aí vai. Aqui um pouco mais detalhado as buscas, né, que ele fez, um pouco mais resumido na busca da web. Mas, conforme dito, ele procurou determinadas coisas para vazamento de dados, né, ou ocultação, que a gente já pode perceber que na pastinha da Web Downloads aqui foi feito o download então do Google Drive. Então, provavelmente, ao pesquisar alguma coisa no relacionado ao Google Drive dentro desse HD, a gente vai encontrar algo legal. Os endereços de e-mail, aqui tem uma lista gigantesca, então o Autopsy indexa tudo que é e-mail, ele faz uma pesquisa por palavra-chave e vai longe. Nós temos também a possibilidade de ver aqui os arquivos deletados, né? Então ele faz o data carving, ele vai procurar tudo que tem de arquivo deletado e vai indexar aqui. Ele demora um pouco, porque são mais de 7.000 arquivos. Opa. Aqui. Então, esses aqui que estão marcados com X foram arquivos deletados que o Autopsy identificou. Lembrando que usou o Sleuthin, né, para fazer isso. Aqui ele já tinha um TMP aqui, né, um arquivo temporário com e-mail aqui. E por aí vai. Se for interessante, no caso, procurar algo por aí, se procurar algo por aí de arquivo deletado, pode ter tentado ocultar as evidências. Aqui também temos a possibilidade de olhar os arquivos por extensão. Então já vê o que é imagem, o que é áudio, o que são arquivos de banco de dados. Temos pelo MIME-Type, né? Cabeçalho de tipos, né? Cada arquivo tem o seu tipo que está definido no seu cabeçalho. Temos por documentos, por executáveis, né? Então, tinha de executável aqui. PDF, temos dois. Aqui já podemos ver, ó, Eraser Documentation, né? Então, um arquivo que foi usado como inspiração. Aqui tem o texto dele, mas muito provavelmente como apagar coisas. Aqui outro arquivo, PDF, né, de antiforense. Também deve ter aqui uma boa explicação do que é antiforense. Eu não instalei nessa versão do Autopsy também uma feature aqui bem legal que você pode visualizar o documento, né, no seu formato ali, que é uma feature que ele adiciona um plugin, por exemplo, para o LibreOffice. Mas se for o caso, também você pode vir aqui,
extraiu o arquivo, né? Ele vai exportar em PDF e você pode abrir lá no local que você salvou. Outra coisa, você pode procurar a evidência na origem, né? Aqui temos o abrir em view externo, por exemplo. Aqui a gente pode diretamente abrir num arquivo associado para leitura de PDF, né? Aqui está definido o browser Edge aqui da Microsoft. E se você clicar aqui, por exemplo, em View em File in Directory, ele vai diretamente lá no diretório. Em cima aqui ele vai te dando, eu cliquei fora, mas ele vai te dando o caminho. E é o caminho aqui das pedras, né? O caminho do usuário aqui e por aí vai, né? Tá em cache aqui. Então tem muita coisa legal para fazer. Você pode fazer isso pelo FTK Imager, analisar toda essa estrutura, mas aí o trabalho acaba sendo muito manual e temos que escovar muito bit até chegar no resultado. Então era isso aí para o Autopsy. Vamos tentar abrir aqui o iPad, o indexador iPad aqui. Acho que tem ele aqui. iPad, Leakage e o HD. Então o iPad funciona basicamente da mesma forma. Ele é muito similar, porém ele é muito mais rápido e é muito brasileiro. É um programa brasileiro, conforme dito ali, foi desenvolvido pela Polícia Federal. Muito bacana. Esse aqui ele já está com pré-visualização aqui, com aquele plugin para o LibreOffice. Tem um pequeno manualzinho aqui de como usar, né? Como usar as palavras-chave. Aqui você pode colocar a palavra-chave. Voltando um pouco para o Autopsy, aqui também tem keyword lists, né? Você pode criar listas de palavra-chave colocando aqui. Ele já vai separando para você automaticamente na hora da análise, né? Na hora que você manda ele indexar. E você pode fazer manual aqui. Agora, por exemplo, que ele terminou de indexar tudo, você pode procurar a palavra-chave aqui, né? Botar o nosso objeto aqui, que é o leakage. Ele já vai procurando aqui tudo que tem a palavra leakage, né? Tá tudo ali. E aqui é a mesma coisa. Então, o legal também dessa ferramenta é que ele já tem aqui para nós a tabela, galeria e mapa. Então, ele já vai jogando aí as imagens, né? Conforme ele vai filtrando. Tudo que você clica acaba virando filtro aqui pro nosso amigo, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada aqui na caixa de e-mail. Tá indisponível. Se tivesse imagens aqui, e as imagens tivesse aquele XIF lá, o XIF no caso, e ele tivesse alguma coordenada GPS, ele já iria nos mostrar aqui. Aqui nas caixas de e-mail, agora a gente já começa a ter uma noção dos e-mails que foram recuperados, né? E a gente já começa a ter, por exemplo, aqui temos os metadados, né, do e-mail, data, hora de que ocorreu. Podemos fazer a pré-visualização. E se tiver a pré-visualização, né, se foi escrito algo lá dentro, a gente já começa a identificar. E ali está bem detalhado o que aconteceu, né? O e-mail aqui, o Exchange, né? Então provavelmente usando servidores Microsoft, alguma coisa do gênero lá. Aqui, conforme foi visto, por exemplo, lá no Autopsy, a gente tinha visto o Drive, né, o Google Drive. Aqui temos os links, né, então ele acabou enviando o link compartilhado. Ou seja, tudo que aparece é evidência para nós, né, e tudo tem que ser tratado com muito cuidado.
Aqui tem o cabeçalho do e-mail, né, todo bonitinho, ou seja, Outlook. Aqui o dispositivo, né, o dispositivo de ponta ali que foi enviado, o IP. Então tá tudo aí. Tudo bonitinho. Bem detalhado. Seguindo também a data hora aqui, né? Criação, modificação. Tá tudo aí. E o legal também do iPad é que ele já vai gerando hash. Ó. Ele já gera a hash de exatamente tudo. Então, assim, ele é muito rápido. E ele ainda gera hash. E gerar hash é uma coisa muito demorada, dependendo da situação, né? Dependendo do tamanho do seu disco. Ele faz isso com maestria, faz 1 a 1 e muito rápido. Devido ao multiprocessamento, é claro. E aqui temos o caixa de e-mail, né? Então, aqui os mailbox. E todos os suas pastas que estão lá dentro, né? Que ele encontrou. Lixeira do Windows também é um lugar legal para se olhar quando se está fazendo uma investigação, né? Se está fazendo uma análise aí. Lixeira do Windows pode ter coisa interessante. Outros arquivos de multimídia, planilhas. Aqui pode dar uma olhada no registro do Windows. Nosso grande amigo dedo duro. Basicamente, se tratando de Windows, toda análise é feita, mesmo usando programas assim que fazem o trabalho automaticamente, toda análise basicamente é feita em cima de registro do Windows. Ele é o cara que guarda tudo, é o nosso grande dedo duro. Aqui nos atalhos nós temos atalhos para as URLs, né, que a gente já viu. Atalhos para os arquivos. Último acesso, aqui tá tudo bonitinho, né? Os arquivos, os LNK, né, que são os arquivos recentes, os arquivos de normalmente que você vai seguindo o rastro dele. Ele até pegou um pouco a mais de arquivos aqui, que não são só os recentes, na verdade são todos LNKs, que são atalhos, né? Ou links para alguma coisa. Projeto secreto, e mesma coisa. Último acesso aqui, nós temos o último momento que ele mexeu, né? E por aí vai. Aqui novamente o caminho local. É um drive fixo, né? Ou seja, aqui já diz, né? USB autorizado. É um USB, provavelmente um pendrive. Bom, ainda aqui vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada em uma imagem. A versão do iPad que já foi usada aqui para fazer essa brincadeira foi o iPad 3.14.2. Então é o mais atualizado que tinha até pouquíssimo tempo. Vamos pegar esse Samsung S4 aqui. Ele é de um smartphone antigo que eu usei só para fazer estudos aqui. Então, vamos abrir o iPad. Vamos fechar esse aqui. Abrir um novo iPad. Ele já está abrindo ali atrás, está processando. Só carregando, na verdade, ele já fez todo o processamento. Ativar o visualizador do Office. E já podemos ver um monte de coisas que ele já indexou aqui pra gente. Então, esse aqui a gente pode dar uma olhada no mapa. Ou seja, nesse dispositivo aqui existiam fotos que foram tiradas que estava habilitado para ele marcar o local, né? Então aqui a gente já pode ver que tem uma imagem, aqui ele já dá o nome da imagem, né? IMG 2018-0328. Uma imagem de Farroupilha, né? Então essa foto foi tirada em Farroupilha. Essa aqui é uma imagem na pré-visualização, vocês podem ver. Foi de
uma palestra que eu dei nessa faculdade. Eu tirei a foto e ele tinha os dados ali, estava disponível para gravar os dados. Então, basta abrir a imagem, a gente já tem o local aqui, a gente já sabe onde foi tirado, é só ir até o local se for o caso. Aqui tem a hash, bonita ali gerada. Temos aqui a nossa imagem. Mas aí por aí vai, né? Então se tivermos aqui, como eu já disse, ele fica tudo ele já gera filtro a cada clique que você dá, então ele tentou procurar coisas no mapa aqui, mas eu não tenho nenhuma imagem lá. E aqui tem muita coisa, né? Tem os contatos, eu não vou abrir para não expor nenhum contato. Caixa de e-mail. Segue o mesmo padrão, né? Ele vai exibir tudo que ele conseguiu identificar, tudo separadinho. Áudios, imagens. Aqui os áudios, basicamente tudo que ele identificou dentro do smartphone. Os e-mails, período do disco, URLs aqui. Então é muita coisa. Os chats, né? Os chats é bem bacana porque se você tiver alguma conversa no WhatsApp, por exemplo, ou conversa por SMS, ele já vai te identificando, ele já vai te dando toda a evidência bonitinha, né? Tudo detalhado. Aí, aqui temos os chats, né? Então, alguns números aqui. Eu tive com um advogado, então que você já pode identificar, né? Por exemplo, um exemplo da conversa aqui. Então ele traz tudo muito bem detalhado. Esse aqui é o iPad, é o nosso amigo brasileiro que funciona. Voltando um pouco para cá, vamos voltar aqui para nossa captura de tela. Deixa eu fechar aqui. Então aqui, pulando um pouco a questão de requisitos aqui que eu tinha trazido, mas a gente já pôde identificar, né, algumas coisas, né? Por exemplo, os valores de hash, ele já, se for pelo iPad, ele já vai gerando para você. Uma partição, imagem de HD aqui que a gente já olhou antes também pelo próprio Autopsy. A instalação de sistema, configuração de fuso horário, não passamos. O nome do computador, o último usuário que fez logon, encerramento registrado, informações de interface de rede, né, isso tudo você consegue pegar lá, tanto pelo iPad quanto pelo Autopsy. Se não tiver de forma explícita, né, exibindo, basta uma busca no registro do Windows, né? Navegadores de internet, qual site o suspeito acessou, isso nós vimos lá também. Então nós temos muita coisa interessante. Voltamos aqui para o nosso Autopsy. Então nós temos muita coisa interessante para analisar. Na verdade, tudo, exatamente tudo, é interessante, tudo é evidência. Claro, você vai ter que fazer um bom filtro na hora que você estiver trabalhando para não procurar aquilo que não precisa, para você não perder muito tempo, né? Mas em geral é isso que ocorre. Então a gente tem que ir por caminhos. Aqui também você pode, vamos olhar um pouco pelo Autopsy aqui. Outros arquivos interessantes que a gente sempre tem que cuidar é o Hyperfill e o Pagefile System, né? O Pagefile é o arquivo de paginação que ele guarda muita informação do dispositivo, e o arquivo de hibernação também. Então eles possuem muita coisa aqui dentro, então cada um com a sua particularidade. O arquivo de paginação é aquilo que salva muitas vezes coisas da memória enquanto você está usando o PC,
e daqui a pouco tá usando muito recurso e ele vai paginando para você. E o arquivo de hibernação, né, a hora que o seu PC hiberna. Alguns autores, né, algumas autoridades também, na hora de fazer, que chegam no local do crime, eles acabam puxando se for um computador, um desktop, eles acabam puxando o cabo de energia para manter, né, o Hyperfill e o arquivo de hibernação, né, e o de paginação. E claro também, né, para evitar que seja feito algum tipo de procedimento remoto para atrapalhar o trabalho do perito, né? Então vamos ver aqui, tem muita coisa legal, muita coisa para se ir olhando. Pela estrutura a gente já vê os usuários também. Dá para ir navegando aqui até chegar no diretório dele, né? Se quiser ir lá no desktop, por exemplo, pode ir no informante aqui, já ir olhando toda a estrutura, né? Google Drive aqui. Ele instalou o Google Drive e colocou esses arquivos lá dentro, né? Então, colocou, não necessariamente, né? Esses arquivos eles acabam sendo gerados, mas possivelmente foi apagado alguma coisa. E por aí vai. Aqui no desktop pode ver que ele tem os arquivos lá que eram da nossa análise. Downloads que ele fez. Aqui nos downloads que ele fez, né? Informante aqui, desktop download. A gente já vê que tem um arquivo aqui, o Eraser, né? Provavelmente usado para ocultar evidência. É um arquivo que faz o wipe, né? E esse CC Setup é do CCleaner, para quem já atua aí sabe que é do CCleaner, que também serve para apagar rastros, né? E ele faz também, tem a função lá de você zerar os bits, né? De você poder fazer um wipe. Então pode ser notado aí que o cidadão fez muita coisa. Os arquivos temporários, arquivos públicos. E por aí vai. Voltando aqui, vamos fechar a captura de tela. E por enquanto, da minha parte, é isso, pessoal. Eu fico muito feliz aí de ter participado desse congresso, desse evento. Eu agradeço ao convite aí da professora Aline, né? Ao Everton também, que deu todo o suporte aí para poder fazer um bom trabalho. Fico muito feliz que você esteja participando. Espero ter contribuído aí um pouco com a forma como eu trabalho. Talvez isso possa te ajudar, né? Se você não é da área, talvez você possa começar a usar como pesquisa, se você tem interesse, né, para aprender um pouco mais, aí para ir a fundo no assunto da forense digital. Deixo aí novamente os meus contatos, né? Tem o meu número de telefone aí, 996450777, né, DDD 54. E o meu e-mail aí, o peter@periciacomputacional.com. Pode entrar em contato, pode mandar e-mail a hora que quiser, aí dentro dos meus limites eu vou conseguir responder. E vai ser uma grande honra aí poder ajudar e contribuir no que for necessário. Então, mais uma vez, muito obrigado e muito sucesso para você. Até mais.